Vamos direto ao ponto com a primeira lição de finanças pessoais. A gratificação adiada é tudo. Sabe aquele ditado, quem ri por último ri melhor? É exatamente isso quando falamos sobre investir e lidar com dinheiro. Se você conseguir segurar a onda e não sair gastando tudo agora, o seu eu do futuro vai te agradecer muito. Investir na bolsa, por exemplo, e segurar suas ações por 10, 20 ou 30 anos. As chances de você sair ganhando nessa são gigantes. Um exemplo de quem fez isso é o Ronald. Ele era um cara simples. Se você visse ele na rua, até pensaria que ele era pobre. No entanto, ao fim de sua vida, sua fortuna foi estimada em 8 milhões de dólares. Daí você me pergunta, tá, mas ele ganhou na Mega Sena ou algo assim? E não, ele simplesmente investiu o dinheiro que ganhava durante toda a sua vida e manteve suas ações por décadas. E agora você deve estar pensando, então ele tinha um salário bem alto para ter 8 milhões. E outra vez eu respondo, não. Na verdade, ele ganhava um salário mínimo trabalhando como zelador. Agora, imagine você todo pomposo, chegando como gerente em uma empresa grande. E lá está um simples zelador limpando a sala. Você nunca imaginaria que aquele zelador é na verdade um milionário muito mais rico que você. Por isso, é sempre bom manter-se humilde, independente da sua situação. Mas voltando ao assunto, quanto mais tempo o dinheiro tiver para trabalhar para você, mais ele vai render. E aqui vai uma dica prática. Se você não pode comprar 2 vezes, não compre. Simples assim. Isso mantém as suas finanças sob controle e te ajuda a evitar decisões por impulso. Por exemplo, digamos que você quer comprar algo que custe R$ 2.500, como uma TV. Se você só tem o valor exato e a ideia de gastar 5.000 parece assustadora, talvez isso seja um sinal de que essa compra de 2.500 ainda não faça sentido no seu orçamento. Se a possibilidade de gastar 5.000 te causa desconforto, então pense 2 vezes antes de gastar 2.500. Essa mentalidade também ajuda nas grandes decisões. Sempre que você tiver uma escolha importante para fazer, como uma mudança de carreira ou uma compra de alto valor, pense em como isso vai impactar sua vida daqui a 10 ou 20 anos. Muitas vezes essa perspectiva nos traz clareza. Combinar o pensamento de longo prazo com a gratificação adiada é a chave para se tornar financeiramente imbatível. E lembre-se, o que parece pequeno hoje pode se tornar gigante amanhã, se você souber esperar. A segunda lição de finanças pessoais que quero compartilhar é fundamental para quem busca estabilidade e crescimento financeiro, que é rastrear os 3 grandes números. E eles são suas despesas, sua taxa de poupança e seu patrimônio líquido. Esses 3 elementos formam a base de um bom planejamento financeiro, e se você conseguir monitorá-los e melhorar com o tempo, eu não tenho dúvida de que a sua situação financeira vai evoluir e te levar à liberdade financeira. Primeiro, vamos falar sobre as despesas. Elas se dividem em fixas e variáveis, e ambas precisam de atenção. As despesas fixas são aquelas que você não consegue cortar facilmente, como aluguel, transporte, contas de luz, água, telefone e internet, além de seguros e alimentação básica. O importante aqui é garantir que essas despesas não ultrapassem 60% a 70% da sua renda. Se o valor dessas despesas fixas começar a superar esse limite, você pode acabar com menos dinheiro para investir ou até para pagar seus gastos variáveis. E quais são esses gastos variáveis? São as despesas que você pode ajustar ao longo do mês, como lazer, compras pessoais, restaurantes, viagens, etc. Aqui o controle é tudo. Uma dica que eu gosto de usar é fazer uma verificação no meio do mês para ver se eu estou no caminho certo. Por exemplo, se o seu orçamento para despesas variáveis for de R$ 1.200, no dia 15 do mês, o ideal é que você tenha gastado em torno de R$ 600. Se perceber que já passou disso, é um sinal de alerta para ajustar o restante do mês e evitar terminar o período no vermelho. Agora sobre a taxa de poupança. Essa é uma métrica importantíssima. Poupar pelo menos 10% da sua renda já é um excelente começo, mas o ideal é tentar aumentar essa porcentagem aos poucos. Se você monitora sua taxa de poupança regularmente, consegue ver se está no caminho certo para alcançar seus objetivos financeiros. E quanto mais você poupa, mais dinheiro terá para investir e fazer seu patrimônio crescer. E por fim, vamos falar do patrimônio líquido. Esse número é basicamente tudo que você possui, como imóveis, carros, investimentos, saldo em contas, etc., menos as suas dívidas, como financiamentos e empréstimos. Rastrear o crescimento do seu patrimônio líquido ao longo dos anos é a melhor maneira para saber se você está no caminho certo ou não, pois ele não olha apenas seus investimentos, ele também olha as suas dívidas. Assim você consegue ver sua real evolução ao longo dos anos. A análise do seu patrimônio líquido pode ser feita a cada 90 dias. Acredito que esse seja um bom tempo para saber se você está evoluindo ou regredindo. Terceira lição:
Você não precisa de uma montanha de investimentos diferentes para ter sucesso. No começo eu achava que quanto mais ações eu tivesse, mais protegido estaria, e melhores seriam as minhas chances de acertar uma ação. No auge eu cheguei a ter mais de 20 ações diferentes, então teve um momento que acertei em cheio. Comprei uma ação por R$20 e em poucos meses ela tinha dobrado de valor. Só aí que veio o choque de realidade. Mesmo acertando essa ação, o meu patrimônio quase não mudou. Eu estava tão espalhado com tantas ações diferentes que o impacto de uma ou outra valorização não era significativo no meu portfólio geral. Aquele aumento gigante de uma ação específica se diluía no meio de tantas outras ações que nem se mexiam tanto. Eu estava diversificando demais, e isso mais me atrapalhou do que ajudou. Foi aí que eu percebi que às vezes menos é mais. Não adianta você se espalhar em dezenas de investimentos esperando acertar um que vai bombar, se isso não vai fazer diferença no seu patrimônio total. Uma dica é focar em poucos investimentos que você confia e que se provaram ao longo do tempo, e separar uma pequena porcentagem para investimentos que podem se multiplicar várias vezes se der certo. Assim você está protegido e ao mesmo tempo fica exposto caso algo extraordinário aconteça. Quarta lição: cuidado com grandes compras que desvalorizam. A maioria já sabe que carros, por exemplo, perdem valor assim que saem da concessionária. Mas e as outras coisas? Muitos não pensam que imóveis, roupas, celulares, computadores são exemplos de itens que depois de um tempo acabam valendo bem menos. Agora, o problema se agrava ainda mais quando você financia essas compras. Imagine pegar um empréstimo com juros altos para comprar algo que está perdendo valor. Você está basicamente pagando para perder dinheiro. Se, por exemplo, você comprar um celular topo de linha parcelado em 12 vezes, você não está pagando só a parcela, você também está pagando a desvalorização dele. Pois a cada lançamento de um novo modelo, o seu vai ficando mais velho, e quando você quiser vender ele, o celular que custava 4.000, agora custa 1.500, isso se não tiver nenhum risco na tela. Por isso, o melhor caminho é sempre evitar parcelar ou financiar esse tipo de compra. Se for algo que vai desvalorizar rapidamente, como esses itens que mencionei, o ideal é planejar bem, juntar o dinheiro e pagar à vista. Isso se for algo realmente necessário. Assim você evita tanto o estresse financeiro quanto a montanha-russa emocional de ver seu dinheiro evaporando em um item que perde valor rapidamente. A quinta lição de finanças pessoais é simples, mas extremamente poderosa. Se você investir por mais de 20 anos, os resultados costumam ser positivos. Vamos pegar o exemplo de Warren Buffett, que é considerado um dos maiores investidores de todos os tempos. Muita gente não sabe que mais de 90% da fortuna de Buffett, hoje avaliada em mais de 132 bilhões de dólares, foi acumulada depois que ele passou dos 50 anos. Buffett começou a investir quando tinha apenas 10 anos. Com isso, ele aproveitou o poder dos juros compostos por décadas. Quando chegou aos 30 anos, já tinha acumulado $1 milhão. O grande segredo de Buffett não foi só investir bem, mas investir bem durante muito tempo. O gestor de fundos Jim Simons, por exemplo, tem retornos muito mais altos do que o de Buffett, com uma média de 66% ao ano. No entanto, ele só foi encontrar seu ritmo nos investimentos após os 50 anos, o que deu a ele bem menos tempo para aproveitar os juros compostos. Foi estimado que se ele tivesse começado tão cedo quanto Buffett, o patrimônio de Simons hoje seria inimaginável, algo na casa de quintilhões de dólares. E o que a gente tira disso tudo? É que investir é um jogo de paciência. Se você tiver um horizonte de mais de 20 anos, as chances de ganhar aumentam muito. Não é sobre tentar prever o futuro ou acertar o momento certo de entrar. É sobre manter o investimento e ter paciência para ver ele crescer com o tempo. Agora vamos para a sexta lição de finanças pessoais. Economizar dinheiro é fundamental, principalmente no começo. Muita gente acha que enriquecer é sobre acertar nos investimentos ou ser bem-sucedido com algum negócio. Mas a real é que quando você ainda está começando e não tem tanto dinheiro assim, o foco deve ser economizar de forma agressiva. Isso porque o que realmente vai fazer diferença lá na frente é a base que você constrói agora. Pense comigo, os primeiros R$100 mil que você juntar vão ser composto muito mais de suas economias do que de seus retornos de investimento. É aquela velha história, primeiro você trabalha pelo dinheiro, depois ele trabalha para você. Por exemplo, se você economizar 6 mil por ano e conseguir um retorno de 10% ao ano, depois de 6 anos você vai ter por volta de 48 mil, sendo que 75% desse valor vem de sua capacidade de poupar, e não dos retornos. Agora, se você economizar 10 mil por ano e conseguir um retorno de 10% ao ano, vai demorar 7 anos para chegar a mais ou menos 104 mil. E mesmo assim, 67% disso vai ser porque você soube guardar dinheiro, e não só porque o investimento rendeu bem.
A matemática é simples, mas poderosa. Quando a gente fala de juros compostos, o começo é o mais difícil, mas também é o mais importante. Então, se você está no início, o segredo é bem claro: disciplina e paciência. Cada real economizado agora vai valer 10 ou 100 reais lá na frente. Não tem jeito de pular essa fase. É realmente uma questão de persistência. Se você conseguir segurar firme e economizar enquanto ainda não tem tanto, seu dinheiro vai começar a crescer para você sem precisar fazer tanto esforço depois. A 7ª lição de finanças pessoais transformou completamente a forma como eu vejo investimentos. Investir deve ser entediante. Pois é, aquela ideia de ficar operando todo dia, tentando acertar o momento exato de compra e venda, pode até parecer hesitante, mas o que realmente vai te enriquecer no longo prazo é bem mais simples: comprar e manter poucas ações confiáveis ou um fundo de índice, e o mais importante, esquecer dele. A verdade é que se você está investindo para o longo prazo, 10, 20, 30 anos ou mais, a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente manter e continuar colocando seu dinheiro regularmente. Eu sei que parece entediante e até sem graça, mas essa é a estratégia que mais dá certo. Tem uma citação do Morgan Housel, o autor do livro A Psicologia Financeira, que resume bem o porquê não devemos tentar bater o mercado, e sim focar em retornos consistentes. Acho extremamente difícil superar o mercado, e muito poucas pessoas conseguem. A razão pela qual eu não tento é porque a variável que eu quero maximizar nos meus investimentos é a resistência. Se eu conseguir obter retornos medianos por um período de tempo acima da média, isso vai me colocar entre os 5% melhores investidores. Ou seja, você pode estar entre os melhores 5% dos investidores apenas sendo mediano. Não precisa de glamour, não precisa de estratégias mirabolantes. O segredo é fazer o simples e deixar o mercado trabalhar para você. A 8ª lição de finanças pessoais é: não se compare com os outros. Parece simples, né? Mas em tempos de redes sociais, isso pode ser um baita desafio. Não estou dizendo que você deve ignorar seus amigos ou colegas de trabalho, mas quando o assunto é finanças pessoais, cada um tem seu próprio caminho. Comparar sua situação com a de alguém que parece estar melhor vai fazer mais mal do que bem. Hoje em dia, você abre o Instagram e bum, tá lá, a viagem incrível que o seu amigo fez, ou o carro novo de outro colega, ou até aquela promoção que parece que só acontece com os outros. A gente vê os melhores momentos da vida das pessoas, mas não tem ideia do que está rolando nos bastidores. Por isso é tão importante focar no seu próprio progresso. Cada um tem valores diferentes quando se trata de gastar, economizar e investir. Algumas pessoas gastam tudo o que ganham, outras economizam cada centavo, e outras estão no meio do caminho. E tá tudo bem, o que importa é você saber o que funciona para você, e não deixar as comparações desviarem o seu foco. Quanto menos você se compara, mais fácil fica controlar aquelas compras por impulso e seguir firme nos seus próprios objetivos. Então, da próxima vez que você sentir que está ficando para trás, lembre-se, cada pessoa está numa jornada diferente. É igual uma frase que eu ouvi há muito tempo, mas ficou gravada na minha mente. Não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade, mas em condições diferentes. Alguns estão de navios, outros de botes e outros com seu próprio corpo. Então não faz sentido você se comparar com eles. O que realmente vale é o seu progresso, não o dos outros. A 9ª lição de finanças pessoais é evitar se tornar o famoso milionário de 30 mil reais. Basicamente, o milionário de 30 mil é aquela pessoa que ganha um bom dinheiro, tipo uns 330 mil por ano, mas que gasta como se fosse multimilionário. Por exemplo, esse milionário de 30 mil reais dirigindo uma Ferrari, mas que ainda vive com os pais. Ou alguém que vai a uma balada e paga por uma mesa VIP, mas depois não pode comprar bebidas porque gastou todo o dinheiro na mesa. O ensinamento aqui é que as pessoas que parecem ter dinheiro provavelmente não têm. As pessoas realmente ricas geralmente não agem como ricas. De acordo com um estudo sobre milionários, a maioria dos ricos vive muito abaixo de suas possibilidades. É assim que chegaram lá em primeiro lugar. Então, se focarmos em nossos próprios objetivos e vivermos dentro de nossas possibilidades, provavelmente alcançaremos liberdade e segurança financeira. E é isso que você deve buscar. Não se torne um milionário de 30 mil reais. 10ª lição de finanças pessoais. O que é arriscado para você pode não ser arriscado para outra pessoa. Assim como não é bom se comparar com os outros, o mesmo vale para tomar decisões financeiras. O seu perfil de risco é único. O que pode parecer arriscado para o seu vizinho pode ser uma escolha segura para você, e vice-versa. Por isso, é fundamental que você não baseie suas decisões no que outras pessoas estão fazendo. Quando você está buscando informações ou conselhos financeiros, seja no YouTube, em um site ou até mesmo com um amigo, faça sempre uma análise crítica. Isso faz sentido para mim?
Essa decisão está alinhada com meus objetivos e realidade? Muitas vezes as pessoas seguem conselhos gerais, sem considerar a sua própria situação, e isso é muito perigoso. Por isso é sempre importante aplicar um filtro. Inspiração é ótimo, buscar novas ideias também é importante, mas o que você coloca em prática precisa estar de acordo com o que faz sentido na sua vida. Bom, essas foram as 10 lições mais importantes de finanças pessoais. Me conte nos comentários o que você achou. Meu nome é Felipe e se gostou do vídeo, deixe seu like. Nos vemos na próxima.